material. Então, para poder gravar isso aqui, eu quero falar sobre a questão dos materiais magnéticos. Os materiais magnéticos, então, são materiais que eles explicam como é o comportamento do material frente a um campo magnético externo. Então, a gente pode dizer que alguns materiais, alguns materiais vão reagir de modo a criar um campo magnético que se opõe ao campo externo, muito fracamente. Outros materiais vão criar um campo magnético que se alinhe com esse campo externo, e vão existir outros materiais que eles vão reagir muito a esse campo externo, criando um campo interno no mesmo sentido do campo externo. Então, para a gente poder entender um pouco mais sobre isso, eu vou primeiro só falar, então, inicialmente da questão, então, da definição dessa permeabilidade magnética relativa, que ela explicita como esse material reage frente ao campo magnético, dizendo que essa permeabilidade relativa, ela é um termo μ0, é dada por um μ dividido por μ0, sendo μ a permeabilidade real do meio, e μ0 é igual a 4π vezes 10 a menos 7, que é a permeabilidade do ar. E aí a gente pode dizer que existem dois tipos de materiais, os chamados meios moles, que são os chamados materiais diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos, e os meios duros, que são os ímãs permanentes. Qual a diferença entre os meios moles e os meios duros? Os meios moles, quando esse material sofre um campo magnético externo, ele logo em seguida, quando esse campo externo se extingue, o efeito interno também se extingue, ou seja, esse material não guarda nenhuma memória magnética. Agora, nos meios duros, que são os ímãs permanentes, quando o material é submetido a um campo externo, esse material vai se magnetizar frente a esse campo externo e vai permanecer magnetizado por um tempo, por um bom tempo. Então, esse é um chamado ímã permanente, que são de extrema importância em máquinas elétricas. Então, para a gente poder entender um pouco mais como funciona essa permeabilidade magnética, eu vou mostrar para vocês, primeiro, uma definição de algo chamado magnetização, que depois vai ter a ver com os vetor magnetização, que também vai se relacionar com os domínios magnéticos, mas isso somente no caso de materiais magnéticos, e aí esse conjunto vai se relacionar com a permeabilidade magnética e como isso também se relaciona com a indução magnética, que é justamente o B, que é o produto justamente de μ vezes esse campo magnético que está atravessando. Então, essa magnetização, ela sempre vai acontecer em função da existência de um campo externo. Mas antes que exista esse campo externo, a gente pode considerar a seguinte situação. Considere uma espira circular na qual uma corrente I a percorre, e S a superfície da espira. Então, nós temos aqui uma espira na qual circula uma corrente elétrica I. Quando circula essa corrente elétrica I, a gente pode dizer que vai se definir um momento magnético M, e nós estamos dizendo que isso aqui é um vetor que é normal a essa superfície S, e que está saindo do plano. Então, tem uma corrente I, quase que pela regra da mão direita, vai estar apontando esse vetor minúsculo M, momento magnético, que está saindo. E a intensidade de M, ela pode ser dada justamente pela corrente multiplicada pela superfície. Então, isso nos dá ampere vezes metro quadrado. E a direção do vetor M é normal à superfície formada pelo plano onde se encontra a espira. E o vetor unitário no sentido de M, a M está o quê? Aí você cria um vetor M, que é justamente esse módulo de M vezes esse vetor unitário no sentido de AM. E aí o que acaba acontecendo? Que a corrente pode ser um elétron da camada de valência que produz um campo magnético líquido. Ou seja, então a gente pode imaginar que aqui vai ter uma circulação de um elétron, e esse elétron também vai criar um campo magnético, vai criar, na verdade, um campo magnético, mas também vai criar esse vetor magnetização. Então, o elétron produz campo magnético de dois meios, pela circulação ao redor do núcleo e, numa visão esquemática, girando sobre o seu próprio eixo, que é o spin. Então, nós temos a questão do aparecimento desse campo magnético como sendo ou elétron girando ou um núcleo, ou seja, como se
não o átomo, mas o elétron girasse sobre si mesmo. Então, considere que podemos agrupar um conjunto de moléculas com a direção preferencial do campo magnético, e aí, consequentemente, junto com isso, esse momento magnético M. Para cada região com campo de direção preferencial, chamamos de domínios magnéticos ou domínios de Wise. Ou seja, claro que esse conceito aqui, ó, ele é muito forte em materiais ferromagnéticos. Então, no material ferromagnético, existem esses domínios magnéticos, que são os domínios de Wise, em que nós temos que ali existe um campo magnético, ou seja, como se todos os elétrons girassem um campo magnético que, ao final, os campos magnéticos se somam, indo todos numa única direção. Então, ali são esses a definição do domínio magnético, ou domínio de Wise. Então, dado o material ferromagnético na figura abaixo, encontram-se espalhados os domínios magnéticos. Então, aqui nós temos inúmeros domínios magnéticos com um campo magnético preferencial indo em todas as direções. Se o material for magneticamente virgem, você vai perceber que se fôssemos medir a indução magnética externa, ela seria nula. Então, de modo a podermos imaginar a existência de um vetor magnetização M. Agora, esse vetor vai ser definido como? Esse vetor magnetização M é um limite, quando ΔV é igual a zero, de um somatório de K elementos, de MK, que é esse momento magnético, dividido por ΔV. Aí a unidade é ampere vezes metro quadrado sobre metro cúbico. Isso aqui nos dá uma definição de ampere por metro, que é a mesma coisa como se fosse um campo magnético. Então aqui nós podemos começar a imaginar que quando existe um campo magnético externo, vai existir uma reação a esse campo magnético externo, que vai surgir exatamente dentro do material. Então aqui, ó, nós podemos dizer que onde há um somatório dos momentos de dipolos magnéticos M em certa região e divide-se esse somatório pelo volume elementar considerado. Então ressalta-se que o vetor magnetização tem a mesma unidade que o campo magnético H, dado em ampere por metro. E agora, então, a gente pode fazer o seguinte, imagine-se que a existência de um campo magnético externo, H, então esses domínios magnéticos reagem de algum modo ao campo H externo, tal que pode-se definir o vetor magnetização M por, então o vetor M é um xm, que é a susceptibilidade magnética adimensional, multiplicada pelo campo magnético. Então aqui, ó, nós não temos a permeabilidade magnética. Então, o vetor M é simplesmente o xm vezes H, ou seja, é uma reação, então esse vetor magnetização é uma reação do material frente ao campo externo. E aí a gente pode fazer a seguinte situação. A indução magnética total, ela pode ser definida como sendo a soma, então, do campo externo mais a reação que o meio tem frente a esse campo externo. Então, a gente pode dizer que B é igual a μ0H mais M, indicando que a soma é do campo externo H mais o efeito desse campo H sobre o material, indicado pelo vetor magnetização M. Então, aplicando 2 em 3, que é esse xm vezes H, aqui, então nós passamos a ter que B é igual a μ0, H mais xm vezes H, que é igual a μ0, 1 mais xm vezes H. E pode se agrupar da seguinte maneira. Um μr, então, aquele μr que nós tínhamos visto um pouquinho anteriormente, ele é simplesmente 1 mais xm. Ele é 1 mais xm. Então, aqui nós podemos fazer o quê? Nós podemos definir a permeabilidade magnética, então, relativa, como sendo 1 mais xm. Então, sempre a permeabilidade relativa vai ser o próprio campo externo mais a reação que o meio tem. E aí, então, a gente pode dizer que B é igual a μr vezes μ0 vezes H, e μ é igual a μr vezes μ0. E aí, então, onde μ é a permeabilidade magnética do meio, e podemos organizar da seguinte forma. Por exemplo, no diamagnetismo, eu não comentei, mas eu vou comentar aqui agora, no diamagnetismo, a reação é a criação de um campo magnético no sentido contrário, que se opõe ao campo externo. Então, a gente pode dizer que μ é igual a 1 mais xm vezes μ0, e o xm vai ter que ser um termo negativo, porque ele cria um campo que se opõe.
Então, por exemplo, a gente pode dizer que MR da água é 0,9999912. Então, o QCM é menos 1, mas isso aqui é menos 8,86 vezes 10 a menos 6. Então, é um efeito efetivamente muito pequeno. Então, com isso, no diamagnetismo, a susceptibilidade magnética é negativa, um pouco menor do que zero. Ou seja, um pouco maior, na verdade. Na verdade, é menor, porque ela é negativa, então ela é um pouco menor do que zero, abaixo de zero. Então, no caso do paramagnetismo, nós temos, por exemplo, o alumínio, que MR é 1,00021. Então, são 4 zeros, 21. De modo que o MR agora é um termo um pouco maior do que zero. Então, ele é 1 mais que CM. Então, que CM é MR menos 1, 1,00021 menos 1, 0,0000021. Ou 2,1 vezes 10 a menos 5. Então, apresentando um QCM maior do que zero, muito pouco acima de zero. Acima de zero, desculpe. E no caso dos materiais ferromagnéticos, considere o MR de 6.000 para um ferro com 0,2% de impureza. Nesse caso, o QCM seria igual a 6.000 menos 1, aproximadamente igual a 5.999, que é igual aproximadamente a 6.000. Ou seja, então, nos materiais ferromagnéticos, a gente pode dizer, então, que existe uma grande amplificação do campo magnético. Então, a própria reação do material é muito mais importante que o campo magnético externo que tá aparecendo. Isso tem implicações muito importantes, principalmente quando a gente trabalha, por exemplo, com transformadores e outros materiais em que precisa fazer com que haja um fluxo magnético, que a gente vai comentar posteriormente para vocês. Hoje, na verdade, já foram comentados. E aí, meus caros, a gente pode vir aqui agora e comentar rapidamente sobre esses 3 tipos aqui de meios. Então, existem aqui, existem meios com a permeabilidade relativa um pouco abaixo de 1, como mercúrio, ouro, prata e cobre, e então por isso que o cobre, por exemplo, tem Mi 9999991. Então, esse meio, ele acaba acontecendo o seguinte: se você coloca um meio de um material diamagnético sobre a ação de um campo magnético uniforme, tendo em vista que MR é menor do que 1, o fluxo passa preferencialmente pelo ar. E aí ele vai criar uma força de repulsão. Vocês já devem ter visto, por exemplo, o caso de você ter uma rã, que então a rã, como nós, é basicamente água, 70% ou mais de 70% de água, e essa água, quando essa rã é submetida a um campo magnético extremamente intenso, a um ímã extremamente intenso, essa rã pode levitar, você pode ter a levitação da rã. E se avançarmos agora, pode acontecer que nós temos um material paramagnético, ou seja, o que é o paramagnetismo? Então, os materiais paramagnéticos possuem um MR com valores superiores muito próximos de 1. Por exemplo, o alumínio tem, como já tinha comentado anteriormente, MR 1,00021. Então, qualquer efeito é desprezível na prática. E aí entramos naqueles materiais que são efetivamente muito importantes para nós na engenharia, que são os materiais ferromagnéticos. Então, esses materiais ferromagnéticos, eles possuem MR muito superior a 1 e são extremamente importantes para dispositivos eletromagnéticos, devido a seus altos valores de MR, vai fazer então que o fluxo magnético que os atravessa, esse fluxo magnético, ele se conserve. Esse fluxo magnético se conserve. Então, acaba acontecendo, por exemplo, que para um ferro com 0,2% de impurezas, espera só um pouquinho, 0,2% de impurezas, 0,2% de impurezas, vai acontecer então que esse material, ele possui um MR muito alto. E esse material muito alto, ele vai ser um valor, só acertando aqui primeiro, ele vai ser um MR, então, na ordem de 6.000. E aí, isso são, então, a gente pode verificar aqui outras ligas, que são ligas assim são ligas mais bem construídas, pode chegar a MR na ordem de 20.000. Então,
Depois de comentar sobre essa questão aqui de ser um material bastante puro, nós podemos falar sobre a temperatura de Curie. Então, essa temperatura é a temperatura na qual o material ferromagnético, ou seja, quando a temperatura atinge essa temperatura, o material deixa de ser ferromagnético e se transforma em material paramagnético. E ele, no caso do ferro, por exemplo, é na ordem de 770 graus centígrados. Ou seja, a agitação térmica é tão intensa que esses domínios magnéticos eles ficam totalmente desalinhados e perdem a sua razão de ser, vamos dizer assim. E aí vai acontecer uma outra situação também, que é a questão da saturação, ou seja, que o μr, na verdade, ele não é um valor fixo, ele é um valor que varia em função do campo magnético externo que está sendo aplicado. E aí, então, a gente pode dizer que o μr depende do modo do campo magnético aplicado no material, também chamado de não linearidade. Então, por exemplo, aqui está considerando um circuito magnético com muito alto valor de μ, que é isso aqui. Então, a gente pode considerar um circuito com μ muito alto e a gente quer fazer uma análise aqui desse μ, deste material. Então, a gente mede tanto o fluxo magnético que vai ser criado por essa bobina. Então, essa bobina aqui cria uma força magnetomotriz, Ni, e o fluxo φ vai estar relacionado a esse Ni aqui. Ó. E aqui existe uma superfície por onde passa esse fluxo. Então, se a gente lembrar, o fluxo magnético é B, que é a indução magnética, vezes a superfície. Então, a indução B é fluxo dividido pela superfície. E o campo H, a gente pode calcular depois, a gente vai perceber que é uma relação, existe uma circulação do campo magnético aqui, e o campo H aqui vai ser, na verdade, Ni dividido por esse comprimento L, desse material que tem aqui. Ó. Eu vou explicar isso para vocês depois. Então, continuando aqui, a gente vê que o campo H é dado por essa circulação do campo magnético ao longo de um certo caminho, mas como o μ aqui é muito grande, o campo magnético no ferro é praticamente desprezível. Então, só vai existir um campo magnético aqui, nesse material que nós estamos considerando. Sendo assim, a gente pode dizer que o campo H é dado por Ni sobre L, então você pode simplesmente aumentando, como esse gráfico, você vai aumentando aqui a corrente elétrica, então você vai aumentando o campo externo. E o B, que é a indução magnética, é o fluxo dividido pela superfície. Então você pode medir a corrente e o fluxo que atravessa o meio, que vai nos dar o B. Então, partindo de um baixo valor de I, note que o fluxo aumenta proporcionalmente com o valor de I, ele vai aumentando com o valor de I. A partir de um certo valor de I, observa-se que φ não aumentará na mesma proporção de I. A gente pode imaginar a seguinte situação, meus caros. Lembra lá dos domínios magnéticos? Esses domínios magnéticos vão se alinhando com o campo externo. Mas vai chegar uma certa hora que você já não vai ter mais tantos domínios para você alinhar com o campo externo. E aí eu vou só fazer uma observação aqui, ó. Deixa eu ver aqui, vetor magnetização. Deixa eu só pegar aqui, ó, para você olhar. Tá vendo aqui, ó? Esses aqui são os domínios magnéticos. Então, quando você tem um campo magnético externo por aqui atravessando, esses domínios começam a se alinhar com o campo externo. Então, você pode imaginar que conforme aumenta o campo H, você orienta domínios, mais domínios magnéticos aqui. Mas vai chegar uma certa hora que a grande parte dos domínios já vão estar alinhados e não vão ter um alinhamento linear. Então, vai acontecer uma saturação aqui. Então, essa saturação, ela vai acontecer em algum momento quando nossa curva, ela fizer uma mudança rápida de valor. É um joelho da curva. Então, BS seria a indução de saturação, e a curva característica de um material magnético é sempre BH, pois na curva o fluxo está implícito na ideia de dimensão, ou seja, então importa B, que é definido pelo fluxo sobre a superfície, e o campo H é dado por Ni sobre L. E aí você pode obter a curva de permeabilidade de um meio em função de H, ou seja, μ é B dividido por H. Então, a tangente de um ângulo alfa fornece μ. Ou seja, a tangente de alfa é B dividido por H. E aí nós podemos ver que o nosso μ ele vai até um certo valor, que ele é constante, e a partir dali ele começa a não ter mais essa mesma proporcionalidade. Então, ele vai
diminuindo o seu valor conforme vai aumentando o valor H, ou se você preferir, conforme for aumentando a corrente I. Então, para a gente fechar aqui agora, a gente pode dizer que o fluxo magnético será fortemente, no caso de material, então, ferromagnético, a gente pode dizer que esse fluxo magnético será fortemente atraído pelo material ferromagnético, que é o meio mais permeável. Então, aqui vai aparecer uma forte força magnética. Se a gente for olhar nesse outro caso aqui, ó, nesse caso aqui, aqui também teria uma atração, mas não tão forte, e aqui é a mesma coisa. Agora, aqui no material diamagnético, você teria uma força, mas não uma força tão intensa. É uma força fraca, ok? Então, esses são os tipos de materiais que nós consideramos. Aqui não foi apresentado a questão do ímã permanente. Eu vou apresentar isso para vocês depois, num certo exemplo que a gente for calcular. E talvez para terminar ainda, eu queira falar depois sobre a influência do ferro em circuitos magnéticos. Mas paramos por aqui agora. Espera só um pouquinho. Na verdade, meus caros, eu acho que eu vou aproveitar aqui, ó, e já vou comentar sobre a questão da influência do ferro em circuitos magnéticos. Isso aqui é uma parte importantíssima, que de certo modo é o que vocês vão levar daqui para frente. Então a gente pode dizer que o ferro é justamente por onde vai circular o fluxo magnético φ. É por onde as linhas de campo magnético e as linhas de indução magnética vão estar circulando. Então aqui ó, nós temos um material ferromagnético nessa região aqui. Ó. Aqui nós temos o ar, então a gente pode dizer que aqui existe um entreferro e aqui existe uma bobina, onde existe uma força magnetomotriz, que é que vai gerar esse campo magnético. Então aqui, ó, nesse material, a gente pode dizer o seguinte, existe um caminho do magnético médio, LF aqui, ó. E aqui existe o entreferro, que é chamado de LE. E a gente parte do princípio que μr é muito maior do que 1. Olha o que vai acontecer aqui então, meus caros. Então, para o cálculo do campo magnético, utiliza-se a lei de Ampère. A lei de Ampère fala justamente sobre a circulação do campo magnético ao longo de uma linha fechada, que é essa linha L, e L ela vai ser definida, então, por esse LF, que é esse caminho magnético médio no ferro. Por quê? Porque você pode imaginar o seguinte, nessa região mais próxima aqui, ó, mais próxima, a tua circulação vai criar um campo magnético do ferro aqui, ó, que vai ser menor, por exemplo, do que no valor médio, ou vai ser menor, porque você vai ter um H que vai circular, por exemplo, pela essa parte externa aqui, ó, que o L é bem maior. Então, o teu campo magnético ele vai ser variável dentro do ferro. E para que seja um valor constante, ou um valor, vamos dizer assim, representativo, você considera como se fosse o campo magnético médio, que vai existir, então, nesse caminho magnético LF, que é um caminho magnético médio. Então, a gente pode dizer que L é esse caminho magnético médio no ferro, mais o LE, que é o entreferro. Então, por isso que ele diz parcela do caminho no ferro e parcela do caminho no entreferro. Então, você vai ter aqui, ó, desmembrando essa integral, que é uma integral de HF, que é H do ferro, vezes DL, em LF, aí você vai imaginar que o campo HF é constante sobre todo esse caminho no material ferromagnético, mais esse HE vezes a produto escalar DL, integrado em cima de DL. Olha o que vai acontecer, então vai virar uma HF vezes LF mais HE vezes LE, que é isso aqui, ó. Assumindo que os caminhos sejam constantes nas regiões, então HF vezes LF mais HE vezes LE é igual a I. Então a necessidade de se obter uma outra equação, considerando que o fluxo no ferro, φ do ferro, é igual ao fluxo no entreferro, ou seja, o fluxo do ferro é igual ao fluxo no entreferro. Lembra que nós estamos trabalhando aqui com fluxo magnético conservativo, é um fluxo conservativo. O fluxo que entra na superfície é igual ao fluxo que sai da superfície. Então, pegando o fluxo no ferro, é μ do ferro vezes H do ferro vezes S do ferro, igual a μ0 vezes HE vezes SE no entreferro. Só que você vai, então, SF é a seção transversal no ferro e SE é a seção transversal no entreferro. Você considera que essas duas seções são iguais, então eu posso simplesmente dizer que o H do ferro é μ0 sobre μF vezes HE. Aqui acontece uma coisa interessante. Lembra que o μF pode ser muito maior, 1000 vezes, 6.000 vezes maior do que o μ0.
Então acaba acontecendo que o campo no ferro é um valor muito pequeno, e algumas vezes então ele é desprezível. Então se você substitui de forma completa, vira então o H do ferro é μ0 sobre μf vezes LF vezes HE, mais HE vezes LE. Então o HE, juntando aqui, ó, vai ser I dividido por μ0 sobre μf vezes LF mais LE. Mas daí como foi dito aqui, ó, como μf é muito maior do que zero, HE então é aproximadamente igual a I sobre LE. Então se o circuito magnético estiver muito saturado, essa aproximação não é válida. E aí, só para a gente fazer uma pequena ideia, suponha que nós tenhamos aqui que o campo I seja igual a 10, ou a corrente I seja igual a 10 e que LE seja igual a de 1 milímetro. Então, I dividido por LE, 10 dividido por 10 a menos 3 é 10.000. Agora, se fosse um fio no espaço para uma corrente de 10 amperes, o campo criado a uma distância de, na verdade, ele colocou aqui 5 milímetros. Mas, na verdade, você poderia colocar uma corrente, por exemplo, a uma distância de 1 milímetro. Então, vai acontecer que esse campo H, ele vai ser bem menor, ou seja, o campo criado num fio, ele vai ser bem menor do que o campo criado no entreferro, devido à existência deste caminho magnético. Então aqui, ó, a gente pode falar que fenômenos relativos à presença de meios ferromagnéticos em circuitos magnéticos, modificação da forma do campo magnético e condução do fluxo à região onde sua presença é necessária. E aí nós temos uma outra situação, é a criação de campos de alta intensidade na região do entreferro. E a terceira, que é a circulação do campo no meio ferromagnético, é desprezível, ou seja, o campo magnético no ferro é muito pequeno comparado com o campo magnético, o valor do campo magnético no ferro é muito menor do que o campo magnético no entreferro. Então ele pode dizer então que toda a força eletromotriz é aplicada no entreferro. Então a integral de HD é igual a NI, ou seja, H então é simplesmente I ou NI. NI é quando nós temos uma bobina com um número de espiras dividido pelo tamanho, pelo espaço do entreferro. Então eu vou parar por aqui agora. Então deixa eu fazer uma outra coisa primeiro. Eu vou parar a gravação.